Olá, caros alunos, bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia, onde a gente se propõe a refletir sobre a ética. Eu sou o professor Alex e vou acompanhar vocês nessa nossa aula, nesse nosso processo de reflexão. Na aula passada, a gente iniciou falando sobre a presença ética nas guerras e a gente levantou o questionamento: é possível uma ética num campo de batalha? Aquelas nossas escolhas mais fundamentais, como elas se revelam dentro de um campo de guerra? Eu perguntava para vocês se numa situação de risco é justificável atirar no outro, tirar a vida do outro, é justificável você destruir a vida do outro e considerar ela melhor, inferior à sua? Ou seja, por isso que nessa aula a gente vai ver a transformação e ação humana e as conferências de Genebra. Elas vão nos lançar dentro do contexto da ética nas guerras. Primeiro, uma coisa que a gente precisa entender: as nossas ações estão em profunda transformação. É um processo evolutivo da nossa vida. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, ela vai se transformando conforme o tempo vai passando. Nós somos seres de profunda mudança, biologicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então percebam, ao mesmo tempo que nós mudamos fisicamente, lá desde o tempo de bebê até a nossa idade mais avançada, a nossa terceira idade, é uma profunda mudança. E na medida em que nós mudamos também, mudam-se as formas de pensar, as formas de agir, ou seja, transformação e ação humana estão sempre relacionadas. A minha forma de agir, dependendo das formas como eu me encontro no mundo, ela vai mudar. Interessante sempre preservar que as nossas ações, as nossas decisões são sempre motivadas pelo que a filosofia chama de racionalidade. Então é a partir dela, ela é a grande responsável pelas nossas transformações, pelas nossas ações. O que se pensava antes não é visto da mesma forma nos dias atuais. Reparem como se mudou muito, como o pensamento muda, como o posicionamento muda, como a reflexão muda. A ideia de família que nós tínhamos há 60 anos atrás já não é a mesma de hoje. A ideia de relação entre homem e mulher que nós tínhamos há 40 anos atrás não é a mesma que nós temos hoje. Os direitos de mulher, que a mulher tem hoje, não eram os mesmos que ela tinha tempos atrás. A tecnologia mudou. Dê uma olhada nas tecnologias em sala de aula, como os professores consideravam ruim um aluno que se pegasse o celular na sala de aula. Hoje a gente já vê como uma ferramenta necessária. A medicina mudou, a ciência mudou, ou seja, transformações elas acontecem no nosso dia a dia, estão presentes no nosso modo de ser e são impulsionadas pela nossa razão. Então é o primeiro ponto. Na guerra também existe uma transformação da ação humana. A gente pode tomar aqui o nazismo e o fascismo. A ação humana, nesse momento, exige ali um total desrespeito, um desprezo à vida humana, um desrespeito à liberdade, ao bem e à ética, o que durante muito tempo foi considerado como correto. Então, olha só, o ser humano ele é importante, o ser humano ele é fundamental, ele é dotado de vida, de dignidade e precisa ser respeitado. Num campo de guerra, a ação ela é transformada racionalmente. Existe um processo de convencimento de que o outro agora é meu inimigo. O outro agora é alguém a ser vencido, massacrado, derrotado e destruído. Ou seja, o que a gente pode pensar? O ser humano sim é capaz de uma ação maléfica. A imagem mostra por si só. O nazismo, os campos de concentração, a ação humana, o que eu pensava do outro, conforme o tempo passou e a racionalização levou com que atitudes fossem tomadas, atitudes que desconsideraram o ser humano assim no seu todo de uma maneira horrível. E como fica então a ética, professor, no campo de guerra? Tendo em vista esse grande processo, essa frivolidade, essa desconsideração da vida humana nos campos de guerra, existe então o que nós chamamos hoje de Conferência de Genebra. São conferências que foram trabalhadas por vários representantes dos estados e onde se chegou a um tratado que regulasse as ações no campo da guerra, aonde se punisse soldados, capitães e militares, dependendo da situação que eles tomariam.
Talvez a gente pode pensar, o assassinato de uma criança de um campo de guerra ele não pode mais passar despercebido, porque talvez ela seja o elemento mais frágil daquele momento. Até então, enquanto a Conferência de Genebra ela não surge com esse tratado, é um campo onde tudo é permitido, onde tudo me convém, onde eu faço aquilo que eu considero que seja correto. Ou seja, há-se um tratado na Conferência de Genebra que regule as ações dos militares, e que ao mesmo tempo proteja a dignidade dos mesmos militares e dos civis no campo de guerra. Então surge aí a Conferência de Genebra em 1863 para fazer isso. Pois bem, vejamos aqui. Ao mesmo tempo em que a Conferência de Genebra estipula algumas questões éticas para o campo de guerra, é onde vai surgir também a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é onde se prestava assistência aos militares e às vítimas de lutas armadas. A Cruz Vermelha é aquela que vai proteger, por exemplo, os oficiais capturados. Não se tinha uma ideia do que se faria, o que se fazia com os soldados que fossem capturados. A grande maioria era morto. Ou a grande maioria era usado como um mero instrumento. A sociedade civil sofria muito dentro desse campo de batalha e a Cruz Vermelha é essa que vai salientar e vai impor esses códigos, esses novos códigos morais de guerra dentro dos campos, protegendo os oficiais, sobretudo os oficiais capturados e impossibilitados, e dando a eles imunidade. Um ponto importante a se ressaltar aqui, a Cruz Vermelha obrigava, se você capturava um soldado inimigo, era o teu dever cuidar. Era o teu dever, então, você fornecer medicamentos. Ele era o seu prisioneiro? Era. Mas ele merecia ser cuidado e ser acompanhado com os regimes próprios do seu batalhão. O que a Conferência de Genebra quer mostrar? Até mesmo dentro de um campo de guerra, até mesmo dentro desse momento crítico, existe sim um código de ética que precisa ser seguido. Aconselho a vocês a darem uma olhadinha na página 410 do livro de vocês. Lá tem um quadrinho considerando os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, que é estipulado pela própria Conferência de Genebra. Por exemplo, assassinar e maltratar a população é um crime de guerra. O soldado que faz isso será punido. Deportar com finalidade de escravizar o outro é um crime de guerra. Assassinar e maltratar os seus prisioneiros é um crime de guerra. Roubar as propriedades públicas ou particulares tornou-se um crime de guerra. Pela Conferência de Genebra, destruir irresponsavelmente as cidades sem necessidade militar, assassinar os reféns, ou seja, aqui começa a se estipular uma moral para dizer, coloca o pé no freio, que não é porque nós estamos vivendo um tempo de guerra, onde tudo é permitido, onde tudo me é lícito. Então esse é um ponto importante que a gente pode começar a questionar dentro do pressuposto da guerra. Deixo para vocês, então, refletirem um pouco mais as atividades de casa, A1, A2 e A3 da página 411. Ao mesmo tempo, deixo para vocês o estudo do relacionamento de conceitos da página 412 e o acesso à nossa plataforma, que enriquece o nosso conhecimento e enobrece aquilo que nós já sabemos. Agradeço por essa aula. Até a próxima.